cafezinho hoje é gelado, 50% café, 50% limão. Exatamente, você acredita nisso? Café com limão? Se você falar no Brasil sobre café gelado com limão e vender isso em algum lugar, você acredita que alguém vai comprar isso? E eu comprei. Ou isso é um golpe para turista bobo, ou isso realmente faz parte da marca, da cultura local. Mas na real tem um outro café aqui, para você entender. Meu nome é Rafael Matias, eu vivo de One Person Business, né? Eu criei um One Person Business, um negócio de uma pessoa só, para viver a verdadeira liberdade que o digital proporciona. E por isso eu estou nesse momento em Chiang Mai, no norte da Tailândia. E cara, vou te dizer, isso me proporciona experiências super diferentes. E aqui na Tailândia, por exemplo, um café super famoso que se vende em vários locais é um café com laranja. Café, gelo, laranja. Exatamente isso, uma combinação deliciosa. Então eles vão experimentando frutas cítricas com café. Algo que no Brasil conservador é totalmente inimaginável, né? Mas isso vai virando uma marca do lugar. E é esse o nosso tema do vídeo de hoje. Você precisa parecer antes de ser. Você precisa falar e repetir algo de tal forma que você vai se tornar aquilo. As pessoas vão acreditar naquilo. E aí existe um erro gigantesco que o digital proporciona para as pessoas sobre isso. Muita gente já ouviu algum guru do digital falando: você precisa parecer antes de ser. Aí a pessoa acha que ele está falando que você precisa parecer rico. Então você precisa ir lá num café rico e pagar um almoço caro, para depois tentar ganhar alguma coisa. Se eu não parecer rico, como é que alguém vai comprar de mim na internet, né? Eles vão achar que eu não tenho sucesso. Se eu não moro numa casa que parece uma clínica médica dentro de um condomínio fechado no Alphaville, se eu não dirijo uma Porsche, se eu não tenho uma loira bunduda gostosa do meu lado, eu não sou uma pessoa bem-sucedida. E aí ninguém vai comprar de mim no digital. Pausa pra... Nossa, eu queria mostrar, não sei se você vai conseguir ver no vídeo aí, ó. 4 pessoas na motinha entrando, ó, sem capacete. Isso é inconcebível também pra gente no Brasil, mas é algo super comum aqui, ainda mais no interior da Tailândia. Se bem que Chiang Mai é a segunda maior cidade daqui, então é uma cidade enorme, né? Já foi capital na região do norte, é uma cidade que foi fundada em 1200 e alguma coisa, muito antes de se encontrarem no Brasil, né? Os portugueses se perderem no Brasil. O fato é, quando você parece algo, você acha que as pessoas vão acreditar naquilo. Mas você está entendendo o que o guru disse de errado, porque o guru não te explicou da forma que eu vou te explicar aqui hoje. Então, para você já entender, desqualifique qualquer coisa que você vê sobre status financeiro aí no digital. Não é sobre isso que a gente fala sobre. Você precisa parecer antes de ser, você precisa falar isso até as pessoas acreditarem. A gente está falando sobre competências, as soft skills. Para você entender mais, pega comigo aqui, ó. Desde criança eu sempre fui muito desinibido. Eu sempre fui uma pessoa que falava super bem. E como eu falava super bem, eu sempre falei que eu falava super bem. E quanto mais eu falava que eu falava super bem, mais eu conseguia falar bem. Só que em algum momento eu comecei a ter vergonha. E esse algum momento foi ali acima dos meus 20 anos. Eu acho que entre os meus 25 e 30 anos eu comecei a ter timidez. Eu comecei a ter medo do julgamento, mas isso era por causa das redes sociais. E aí, pelo medo do julgamento alheio, eu parei por completo de me expor. E aí eu falava que eu era tímido. Nossa, mas você fala tão bem. Não, mas eu sou tímido. Falar bem é só uma maneira de disfarçar a minha timidez. Aí eu comecei a parecer que eu era tímido, porque na minha cabeça eu comecei a falar que eu era tímido. Até que em certo momento
Um dos meus maiores amigos, o Edu, virou e falou: Rafa, mas você começa tão bem, você tem que parar com essa coisa que você fala que você é tímido, você chega num lugar, as pessoas gostam de falar com você. Aí é verdade. Quando eu chego num lugar, eu não conheço ninguém, em alguns minutos já estão as pessoas sentadas comigo ao redor, escutando as minhas histórias. Eu tenho facilidade para me conectar com as pessoas, eu me interesso de verdade pela história de cada um. Por isso que eu posso viver a verdadeira liberdade no digital. Estar sozinho aqui no interior da Tailândia, na verdade eu estou viajando com 2 amigos, mas hoje eles estão, uma amiga e um amigo estão fazendo um turismo, um passeio para uma cidade aqui próxima, e eu resolvi ficar para descansar um pouco mais, né? Para dormir, até vim tomar um café, experimentei esse café com limão. E também já aproveito para conversar com você, porque minha ideia aqui nesse canal é que você sente comigo no café, igual nós estamos aqui nessa pracinha, para a gente trocar uma ideia. E o fato é que, depois que eu comecei, levei o toque do Edu, que não foi um toque, foi um murro, um tapa, um coice talvez, eu voltei a me posicionar da maneira que eu deveria me posicionar. E ele falou isso porque naquela época nós tínhamos uma empresa com dezenas de funcionários e eu precisava me posicionar como diretor executivo da empresa. E às vezes eu falava que eu tinha vergonha de me posicionar na frente dos meus próprios liderados, e como é que eu ia desenvolver uma boa empresa daquela maneira. Essa virada de chave, esse toque que o Edu deu para mim, mudou por completo e eu voltei a falar: eu não sou tímido, eu sou bom de comunicação, eu me conecto muito fácil com as pessoas. Eu tenho a habilidade de fazer download dos meus pensamentos para poder sair pela minha boca e as pessoas aprenderem aquilo que eu estou vendo o mundo. A minha forma de ver o mundo é compartilhada com você aqui nesse canal. Isso mudou por completo, porque eu comecei a falar na minha cabeça que eu era isso e eu comecei a externalizar esse comportamento. Então, quando o guru fala você tem que parecer ser antes de ser, não é ser cosplay de rico. Não quer dizer que você vai se endividar que nem um filho de uma... Você entendeu o que eu falei? Estourar o limite do seu cartão de crédito para tirar uma foto numa primeira classe. Não! Você não precisa ficar... Eu viajo o mundo porque é um valor para mim ter essa liberdade. Porque eu posso fazer isso. Eu construí uma carreira antes no Serviço Público Federal, criei outras empresas, vim para o digital, faturei múltiplos 7 dígitos, tive uma empresa grande e resolvi criar o meu One Person Business para poder atrair mais a minha felicidade para o modo que eu gostaria de viver. Poderia estar aposentado vivendo só na praiazinha já, só que, poxa, no auge dos meus 30 e poucos anos eu vou fazer isso? Não, eu quero viver a vida ainda, contribuir muito com a vida das pessoas. E aí o meu One Person Business funciona super bem. Então, quando você escutar antes de ser você precisa parecer, não quer dizer que antes de ser rico você precisa parecer ser rico. Esquece essa coisa do dinheiro. Nesse momento, entenda o que vai te levar ao dinheiro. Então, ter uma boa comunicação é uma das coisas que vai sempre te levar a ter bons resultados. Não existe uma pessoa com uma comunicação ruim que não tenha que alcance um bom lugar, né? Que chegue num bom lugar. Eu até estava pensando aí numa pessoa que já foi presidente da República e que tem uma comunicação péssima. Mas, na verdade, ela tem uma comunicação péssima com uma parcela de pessoas, mas ela tem uma comunicação muito boa com outra parcela de pessoas. Então, ter uma comunicação muito boa é essencial. Então, se você diz, eu não sou bom para me comunicar, então você tem que começar a ser bom para se comunicar. Como é que você vai fazer isso? Hoje existe uma ferramenta chamada TikTok. O TikTok é o melhor lugar para você produzir conteúdo, porque o TikTok não tem a sua tia chata. No TikTok, o seu amigo de escola não te segue. Então você pode abrir lá ele e começar a produzir conteúdo todos os dias, 5, 10, 15 vídeos tranquilamente, sem ter nenhum amigo chato indo lá e falando para você. Virou blogueirinho? Agora só quer saber de ficar aí famosinho produzindo conteúdo, olha lá o guruzinho. Não, se você não é no TikTok, essa pessoa não vai falar desse jeito pra você, porque ela não tá lá
O TikTok ele entrega muito mais para as pessoas que não te conhecem, que ainda não te viram, porque o algoritmo vai pensar muito mais no interesse do assunto do que numa rede de contatos. A lógica do Instagram é a rede social, então ele entrega mais para as pessoas que te conhecem. A lógica do TikTok é similar aqui à lógica do YouTube, que é uma lógica de SEO, uma lógica de entregar o conteúdo pelo conteúdo e não pela proximidade afetiva e social que você tenha com a pessoa. Então, nossa, me sujei toda aqui agora. Trem sujo do caramba. E lá vou eu encosto de novo, porque eu tô conversando com você aqui na nossa mesinha no café, né? Então o TikTok é um ótimo lugar para que você possa parecer bom de comunicação. Você começa a produzir, depois que você produziu 50, 100 vídeos no TikTok, você vai estar tão bom para produzir conteúdo que você vai fazer isso leve. Você vai perder o medo de produzir conteúdo, de falar sobre os seus pensamentos para as outras pessoas. Uma outra coisa que você precisa falar e parecer ser com maior fluidez, com maior frequência e ter mais segurança de ser isso de verdade, é que você precisa querer ser uma pessoa boa. Não queira ser um pau no cu. Se force a ser uma pessoa boa, uma pessoa preocupada em construir um mundo melhor, em fazer o bem, em ajudar os outros. Quando você fizer isso, quando você externalizar isso, quando você parecer isso, quando você se colocar dessa forma, você vai conseguir atingir mais pessoas. Você vai conseguir se conectar com mais pessoas. E aí você vai falando, vai pensando, vai repetindo, até que você realmente se torna isso, uma pessoa que está preocupada em melhorar a vida dos outros. E a única forma de você dar certo com consistência aqui na internet é você melhorando a vida dos outros. Se você não está trabalhando para tornar a vida de outra pessoa melhor, você não vai ganhar muito dinheiro aqui na internet. Você pode até fazer uma venda ou outra, mas vender com consistência só e somente só se você for preocupado em realmente ajudar a outra pessoa. Então, quando um guru falar, você precisa parecer ser antes de ser, você vai menosprezar aquela coisa de parecer ser rico, de fazer cosplay de rico, né? Porsche, mansão, mulheres, festas, primeira classe. Se preocupe em parecer ser uma pessoa boa de comunicação, em falar com consistência, em falar bem. Uma pessoa que entrega aquilo que promete. O Jerônimo Temer fala muito sobre isso, honrar a sua palavra. Em ser uma pessoa que se preocupa em tornar o mundo um pouco melhor, em ajudar os outros. Se você fizer isso de uma maneira consistente, repetidamente, exaustivamente, é certeza que você vai chegar no sucesso, que você vai enriquecer e que você vai conseguir atingir aquilo que você deseja aqui no digital. Então, lembre-se, quando o guru falar parecer antes de ser, você vai menosprezar a ideia do cosplay de rico e vai valorizar a ideia de quem realmente está fazendo uma transformação no mundo. De quem é bom de comunicação, de quem ajuda o outro, de quem produz algo de verdade. Eu acho que eu fugi um pouco da ideia central desse vídeo, mas eu tenho uma revolta com os gurus de internet, então eu acho que às vezes eu preciso desabafar isso aqui também. E se você achou que tá valendo a pena essas nossas conversas aqui, ó, em café, no norte da Tailândia ou em qualquer lugar do mundo, você pode se inscrever nesse canal agora mesmo, já deixar o like nesse vídeo, que é o único pagamento que eu tenho seu. Mas se você quiser ir mais rápido e construir o seu One Person Business, ou seja, o negócio de uma pessoa só, o negócio onde você vai poder viver a verdadeira liberdade que o digital proporciona, viver a sua vida hoje, construindo um futuro, aí você pode clicar no primeiro link que tem aqui na descrição desse vídeo, que é um link que fala sobre o funil de impacto. O funil de impacto é um programa que vai te ensinar assim, um Ctrl+C, Ctrl+V, para que você possa começar ainda hoje a vender na internet sem precisar ser uma blogueirinha lá no Instagram.
Se você não segue no Instagram, @rafaelmatias.o, acompanha minha jornada lá de volta ao mundo. Bora nessa!